Olá, meu nome é Rodrigo Goldschmidt, eu sou professor e pesquisador da Unesc, sou pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela UFSC. Nessa videoaula eu vou abordar os clássicos princípios do direito do trabalho, em especial o princípio do contrato-realidade e o princípio da continuidade da relação de emprego. As obras que fundamentam a minha exposição são essas: Princípios do Direito do Trabalho, de Américo Pla Rodrigues, que no Brasil é possível encontrar pela editora LTR. O livro de minha autoria, denominado Flexibilização dos Direitos Trabalhistas, também pela editora LTR. E o livro da professora Carmen Camino, Direito Individual do Trabalho, da editora Síntese. Indo ao conteúdo, o princípio do contrato-realidade. Esse princípio determina que, havendo um descompasso entre o que acontece na prática, na realidade dos fatos, e aquilo que está expresso nos documentos da relação, o intérprete deve dar especial prevalência àquilo que acontece na prática. Esse princípio é muito relevante porque o mundo do trabalho, principalmente em tempos de crise, ele é muito marcado pela informalidade, pelo descuido ou não desejo das partes, em especial de quem contrata, de registrar a relação contratual, permanecer na informalidade, ao desabrigo dos direitos trabalhistas. E, na verdade, isso é um prejuízo ao trabalhador e o princípio do contrato-realidade tenta reverter essa situação, colocando justamente o direito à sua finalidade, que é fazer a justiça a quem precisa, no caso, o trabalhador desfavorecido. Tá? O artigo 462 da CLT, que define o contrato de trabalho, ele diz que é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Vejam, o que está em voga aqui é a relação de emprego, independentemente se ela foi formalizada ou não. Então, a relação de emprego, ela tem requisitos. Esses requisitos estão estabelecidos no conceito de empregado, no artigo 3º da CLT, e no conceito de empregador, artigo 2º da CLT. Para que haja uma relação de emprego, nós temos que ter a pessoalidade, ou seja, o trabalhador pessoalmente desenvolve os serviços, a subordinação, que é o estado de dependência jurídica do empregado em face do seu empregador, a situação de sujeição a ordens e comandos do empregado, oriundos do empregador. Tá? Nós temos a questão da onerosidade, que é justamente o pagamento, o salário, a remuneração pelos serviços prestados. E nós temos aqui a figura da não eventualidade, ou seja, os serviços prestados eles são necessários para o desenvolvimento da atividade econômica do empreendimento, seja ele um empreendimento individual ou coletivo. Então, independentemente de estar formalizado no contrato ou registrado na carteira, o intérprete tem que olhar esses elementos reais, esses elementos que acontecem no dia a dia, na prática da relação. Se estiverem presentes esses requisitos que eu acabei de citar, provavelmente haverá aqui um reconhecimento do vínculo de emprego e todos os direitos daí decorrentes. Tá? Uma prática que ocorre no mundo do trabalho é o chamado salário por fora. Ou seja, o empregado, na prática, ele recebe R$2.000, mas na carteira de trabalho está registrado um salário de R$1.000. Para os órgãos governamentais e para o fisco e também para as contribuições sociais, o que vale é o que está registrado, R$1.000. Mas, na prática, o trabalhador recebe R$2.000, ou seja, a empresa deixa de pagar contribuições sociais, impostos sobre R$1.000 não contabilizados, que é o chamado salário por fora. Essa prática ela é ilegal, ela prejudica não só o trabalhador, mas como a coletividade, o próprio Estado brasileiro,
né? E é um dos exemplos práticos da aplicação do contrato realidade. Então, na justiça, não raras vezes, ocorrem reclamatórios trabalhistas, onde o empregado afirma ter recebido parte da sua remuneração por fora e faz essa prova através de documentos ou testemunhas, e uma vez reconhecida essa prática, né, o juiz determina ou manda registrar o real salário recebido, no caso os R$ 2.000, para que sobre esse salário real sejam feitas os recolhimentos, né, das contribuições sindicais e também calculados os demais direitos trabalhistas, como férias, 13º, né, horas extras e assim por diante. Então, o princípio do contrato realidade, que é a prevalência dos fatos sobre as formas, ela é de extrema relevância para o direito do trabalho, né? Digamos assim, boa parte das reclamatórias trabalhistas, né, acabam ensejando a aplicação desse princípio, né, que faz com que a gente recomponha a verdade contratual e sobre ela, então, distribua a justiça, assegurando direitos aos trabalhadores que não tiveram, né, a integralidade do seu contrato registrado ou o próprio vínculo registrado em carteira. Tá? Esse é o princípio do contrato realidade, a prevalência dos fatos sobre as formas. O próximo princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. De acordo com esse princípio, presume-se que o empregado não deseja se desligar do seu emprego. Por quê? Porque é através do contrato de emprego que ele ofere renda, rendimento, com o qual ele mantém a si e a sua família. Então não é crível que o empregado deseja se desligar, né, da sua relação contratual, porque ele depende do salário, que é de natureza alimentar, para sobreviver. Então, no caso de dúvida, né, presume-se que o empregado não desejou se desligar do seu emprego. Então, compete ao empregador fazer uma prova cabal, até mesmo robusta, no sentido contrário, que o empregado realmente desejou abandonar ou se desligar do seu emprego. Isso pode ser provado, por exemplo, o empregado deixou de comparecer na empresa, né, e um tempo depois foi verificado que ele estava em outra cidade porque foi aprovado em um concurso público e assumiu um cargo público nessa nova cidade. Então, aqui fica patente uma prova de que ele realmente desejou se desligar do emprego, tanto que continuou com outro tipo de atividade, no caso, agora um serviço público, um cargo público, né? Então, essa prova é possível fazer. Mas, no caso de dúvida, se o empregado pediu ou não demissão, né, a gente resolve essa dúvida a favor do empregado, presumindo que ele não deseja se desligar do emprego. Era isso, obrigado pela atenção, fiquem bem.